Olá, bem-vindos ao Ponto a Ponto, o programa que debate e aprofunda temas polêmicos e importantes para a nossa sociedade. No programa de hoje, vamos falar sobre a PEC 206 de 2019, que institui a cobrança de mensalidade nas universidades públicas. Para propor o tema, a repórter Paloma Oliveira traz os detalhes do porquê, como e onde se deu a questão. A pauta foi arquivada, mas ainda gera insegurança. A PEC de número 206 do ano de 2019 pode obrigar que universidades públicas cobrem mensalidade. A gratuidade seria mantida apenas para estudantes comprovadamente carentes. O problema é que essa isenção seria definida pela própria universidade. Uma comissão de avaliação definiria isso a partir de valores estabelecidos pelo Ministério da Educação. O argumento usado na proposta é o de que o gasto público nas universidades é desigual e favorece os ricos. Mas essa suposta tentativa para diminuir as desigualdades sociais não convence todo mundo. Nas redes sociais, entidades de movimentos estudantis criticam a proposta. Uma pesquisa da Andifes mostra que a maioria dos estudantes das universidades públicas vem de famílias que sobrevivem com uma renda per capita de até um salário mínimo e meio. Obrigado, Paloma. E para iniciar o debate, temos a presença do mestre em Sociedade Democrática e Direito pela Universidade do País Basco, na Espanha, e professor de Direito da Universidade Regional do Cariri, Djamil Arcipreste. Além do doutor de Ciências Jurídicas pela Universidade Federal da Paraíba e professor adjunto do FCA, João Adolfo Ribeiro. João? Bem, Lucas, quando a gente coloca essa situação em relação à cobrança de mensalidade e sobre o ponto de vista do direito e de sua legalidade, deve ser revisto o seguinte: o princípio fundamental de uma garantia de direito fundamental, como o direito à educação, ele pode e deve ser cobrado? Então esse é o primeiro parâmetro que a gente pergunta de um Estado-nação, como é o Estado brasileiro. A resposta dada para isso, pensando que todo direito e garantia fundamental ela é colocado como algo que não é dado, não é concedido, né? Não é um favor que está sendo demonstrado à população, e sim é um retrospecto de lutas históricas num processo civilizatório, se torna inviável do ponto de vista humano, do ponto de vista legal, pensando exatamente no artigo 206 da Constituição, que você tem a possibilidade de cobrança, de instituir cobrança na universidade pública e gratuita. Quando a gente fala sobre o que é público e necessariamente não é gratuito, a gente está entrando num confronto, né, que não necessariamente é dialético, pondo de um ponto de vista, no primeiro momento, aquilo que todos têm acesso, mas um acesso limitado pelo pagamento e cobrança de mensalidade. Então se torna inviável nesse ponto de vista, nesse primeiro ponto de vista, quando você simplesmente retrocede a algo que historicamente foi posto como um direito e garantia fundamental e você passa a instituir mensalidade. Então você limita, em vez de você estender essa garantia fundamental. Djamil? Bem, quando a gente analisa basicamente a relação da educação superior, a gente precisa primeiro entender que tipo de Constituição nós temos e que tipo de sistema está permeado por isso. Nossa carta, em que pese seja muito retalhada, em razão de ser, sobretudo, uma carta com forte clamor social, não um forte clamor social onde conta apenas avanços do período antidemocrático, mas também de um período que vai construir os pactos sociais, os movimentos sociais que por assim dizer, fizeram com que o ambiente constitucional, pré-constitucional, tivesse bandeiras para além da democratização, dentre elas do Estado Social. Nesse Estado Social, que é a perspectiva nossa, sempre ela é atacada, né, pelo viés liberal e agora com a nova manifestação do neoliberalismo. O ataque sobre isso se dá claramente de tirar, de tentar esmiuçar o Estado, de praticar atos positivos de direitos fundamentais, ou seja, do Estado oferecer saúde de qualidade, educação de qualidade. Então esse é um ato, né, dialético entre a estrutura social de racionalidade e a estrutura liberal de racionalidade, que tem como objetivo de fazer com que o giro desse Estado, que outrora foi pactuado como Estado social, agora recebe ataques de forma recorrente do ethos neoliberal. Então, e esse é um ponto essencial. Não está em discussão apenas a possibilidade de o ensino público ser financiado, mas de um ensino de qualidade que sustenta, ao longo da história, qualquer pacto seguro de nação. Portanto, é sucedâneo básico para o Estado brasileiro se quisermos um projeto de nação sério. Um dos principais argumentos, né, de quem está querendo aprovar
essa PEC, é que apesar disso ser inédito no Brasil, algumas universidades públicas de outros países, né, como universidades dos Estados Unidos, de Portugal e também na Inglaterra, já vêm cobrando mensalidades, inclusive de valor bem elevado, né? Nós temos aqui dados da Europa de que giram em torno de $1.462 a mensalidade em Portugal, chegando até $11 mil na Inglaterra, né? Segundo a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. É efetiva uma comparação entre essa realidade e a realidade brasileira? Não, quase sempre nós temos o hábito de buscar referências fora do Brasil para estruturas que não se comunicam. Quando você pega Harvard, quando você pega Yale, você pega universidades que foram construídas, né? É importante falar antes disso que as universidades é uma criação do século XVI na América Latina, sobretudo Haiti, Peru, que é onde tinha uma estrutura de racionalidade mais complexa, os indígenas bem organizados, Estados Unidos século XVIII, nós século XIX. Então essas universidades elas foram doações de terras e de dinheiro de famílias, que é um ethos liberal dentro de uma racionalidade estadunidense que não se aplica a nós. Pensar em Harvard ser pública como é a USP, pensar em Yale ser pública como é a UFRN, a UFCA, não é qualquer forma de comparação desse processo. Este é um ponto essencial. E o segundo ponto é quando se estabelece o público em Portugal e em Espanha, existe um ponto a ser defendido, é que aqueles estados eles são permeados por outra estrutura de direitos sociais. Nós estamos em um estado que recentemente começou a discutir isso. E aqueles estados, Portugal é o estado mais velho, como conhecemos, naquele modelo está há 1000 anos. Então não há possível essa comparação, ela é singela e corre o grande risco, como tudo que é extremamente simples, de cometer erros. Você concorda com isso, João? Sim, em relação a um acréscimo que pode ser colocado, né, você pegar o modelo português, né, em relação à cobrança de mensalidades, chama inclusive propina, um termo bem peculiar para a gente aqui no Brasil. E a propina, assim como o Djamil colocou, dentro dessa relação de Estado social que existe, né, plenitude, pelo menos na zona do euro, ou na zona do espaço Schengen, né, que envolve os países que fazem parte da União Europeia, mas aqueles adjacentes, você tem um outro marco civilizatório. Não quer dizer que ele é melhor ou pior que o nosso, mas ele tem uma consolidação, tanto microeconômica quanto macroeconômica, de um bloco econômico, político, social integrado, dentro de um continente, né, quase que por inteiro, o continente europeu, e a gente faz esse paralelo com os Estados Unidos e hoje a Inglaterra, que já não faz parte mais do bloco. Então a gente não pode simplesmente fazer uma comparação ou um paralelismo em relação ao que é a sociedade brasileira, ou a necessidade da sociedade brasileira, até mesmo sul-americana. E se a gente voltar um pouco mais atrás, pensando o que foi o desenvolvimento dentro da lógica de colônia, que o Brasil suportou durante muitos e muitos séculos em relação a Portugal, o desenvolvimento das universidades, como da educação em geral, né, da educação primária inclusive, ela era proibida no Estado Nacional, no território nacional. Então você imaginar que a Universidade do Brasil, tal qual nós temos, ela é muito recente. E o modelo que ela tem desenvolvido era um modelo para o desenvolvimentismo do Estado Nacional. E ele foi necessariamente instituído e garantido como uma política pública de acesso para que você tivesse a formação de uma base intelectual e de uma base operacional, seja no direito, né, que é a nossa área, seja nas engenharias, nos cursos mais tradicionais, né. Tem uma obra interessante que vem tratar sobre a crise do bacharelismo no Brasil. Então você instrumentaliza sem criar uma necessidade de criticidade. Então o próprio perfil de estabelecimento da Universidade Pública Nacional, no nosso país, ela está fundada numa garantia de direitos, ou seja, num gasto, entre aspas, que a gente, na verdade, considera como investimento público. Então, a sustentação dela é o seu próprio suportar no dia a dia, no cotidiano, a sobrevivência dos indivíduos. E, a partir disso, a instrumentalização e o tipo de ensino que está sendo produzido. Novamente, o ensino que nós encontramos e percebemos necessariamente é emancipatório, né? Não somente no sentido da reprodução. Perfeito, obrigado, João. Agora o Ponto a Ponto fará um breve intervalo, já estaremos de volta. Estamos de volta com um Ponto a Ponto. E agora, antes da rodada de perguntas, nós temos um áudio enviado pela doutoranda e mestre em Teoria e História de Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina, além de professora do curso de Direito da Faculdade Paraíso do Ceará, Cristal Moreira.
O principal argumento por trás da PEC é que a gratuidade, da forma como ela é instituída atualmente, faz com que os pobres acabem pagando pelo ensino dos ricos através de impostos. E supostamente, essa alteração no dispositivo constitucional ia fazer com que os ricos custeassem o seu próprio ensino e a universidade ela fosse mais acessível a todos. No entanto, não prosperam esses argumentos do ponto de vista jurídico. Primeiro porque, de acordo com o texto da PEC, a regra é que as mensalidades fossem pagas, exceto por aqueles que forem declarados como hipossuficientes através de um corte de renda. Esse corte de renda seria definido pelo Poder Executivo e por comissões especiais internas das próprias universidades. Os critérios que iriam determinar esse corte de renda não são claros e eles acabam dando uma insegurança em relação a quem é que poderia ou não frequentar a universidade sem pagar. Do ponto de vista social, isso não tem fundamentação porque parte do pressuposto de que só existem duas classes no Brasil, hipossuficientes e ricos. E nós sabemos que existe toda uma classe de pessoas que não consegue ser enquadrada como hipossuficiente, mas que não chega a ser rico. São pessoas que recebem uma renda acima do que poderia ser determinado como hipossuficiência, mas que não teriam a capacidade econômica para custear os estudos no ensino superior. Uma forma realmente verdadeira e prática de fazer ricos passarem a custear serviços públicos, entre outras receitas públicas, seria, por exemplo, a instituição dos impostos sobre grandes fortunas. A taxação sobre grandes fortunas é prevista pela Constituição Federal desde 1988. Falta apenas o Poder Legislativo criar uma lei que garanta a taxação sobre as grandes fortunas, o que simplesmente não foi feito ainda por uma questão política e de interesses pessoais de algumas classes econômicas. Sobre o tema, com base nessas informações expostas pela Cristal, vocês acreditam que isso realmente teria um impacto no custeamento das universidades? Isto é, vocês acreditam que essa parcela dos estudantes que vão ser categorizados como aptos a pagar essa taxa mensal realmente vai fazer um impacto? Olha, antes de chegar nesse ponto específico que a Cristal nos traz, com muita competência, é importante falar que sempre as constituições do Brasil, desde a Carta de 1824 para cá, sempre que ela tende a dar como privado um tipo de ação que era do Estado, ela passa a facultar primeiro àqueles hipossuficientes que tenham, pelo acesso do Estado, isso, vamos conhecer como voucherismo hoje, mas acontece desde sempre na história da educação brasileira. E no caso específico, não é só taxar grandes fortunas, que está lá no 153.7 da Constituição. A nossa carga tributária é toda em serviço. Discutir isso é importantíssimo, porque todo tributo do Brasil está com base no consumo de uma nação que tem um grupo economicamente sem condições de consumir, é muito gritante. Então, quando se fala em acessão de pessoas a uma classe média ou classe média baixa que possa consumir, a gente está falando em aumentar a base tributária do país. Entretanto, em um período de recessão, e isso inverte, nós temos o Estado totalmente amarrado do ponto de vista orçamentário. Além da PEC 95, que deixa mais amarrado ainda essas questões. A questão tributária urge o debate, a herança não é taxada devidamente, a herança é taxada por impostos estaduais, na casa de 2% a 4%, e as grandes fortunas não é taxada. Ou seja, a estrutura tributária do Brasil, ela serve única e exclusivamente à pessoa que detém condições financeiras, e ao pobre que paga. E além disso, nessa estrutura toda, nós temos um X histórico, a Universidade Brasileira Pública. Quando é bacharelismo, engenharia, medicina e direito, nós temos um curso altamente elitizado, com pessoas que vêm obrigatoriamente das escolas privadas para chegar nesse serviço público. E já os custos de licenciaturas é invertido. Então, a gente precisa ter um pouco de atenção e entender quão profundo é esse tema. Legal. João? O gasto da universidade ele é alto, sem dúvida alguma ele é alto. Mas enquanto a gente tiver a perspectiva de que a educação é o futuro do Brasil, que é um jargão que é muito utilizado em campanhas políticas, utilizado por quem controla, inclusive, a educação no ensino privado nesse país, nós não teremos futuro. A educação é o presente do país. E se a gente não pensar nesse presente agora, que é o momento que a gente tem para dar essa guinada, essa virada, nós não mudaremos o status de país subdesenvolvido ou em desenvolvimento. Dando continuidade ao que foi colocado no último bloco, eu queria falar com vocês sobre o inciso 36 do artigo 5º da Constituição, que versa sobre o direito adquirido. Lá fala-se que o direito adquirido não pode ser alterado. Então, tendo isso em vista, como fica a situação dos estudantes que já estão na universidade, caso essa PEC seja aprovada? Olha, acho que anterior a isso, essa PEC, a chance dela ser aprovada sem que tenha um debate sobre a inconstitucionalidade dela é muito pequena.
Porque mesmo que ela passasse, e não passou na CCJ, se ela passasse no plenário e fosse uma legislação, e tornasse emenda constitucional, portanto promulgada pelaquela casa, a chance de ser enfrentada em sede de controle de constitucionalidade era muito grande, porque há uma ilegalidade latente nela. Então, a questão do direito adquirido, acho que sequer precisa ser discutido, mesmo porque não passaria sem um controle de constitucionalidade. O direito adquirido é um instituto, que eu não quero falar sobre ele agora, porque ele é bastante polêmico, eu tenho uma visão muito crítica sobre ele, mas esse instituto ele iria garantir que a todos aqueles que entrarem no sistema, sairiam nesse sistema, né? Só para novos ingressantes. Mas acho que isso nem está na pauta especificamente, porque possivelmente essa PEC, se passasse, ela já foi negada à CCJ, se passasse ali para o controle de constitucionalidade, que seria uma ação junto ao STF, que iria discutir a sua constitucionalidade. Ela não poderia, porque ela é viciada. O Poder Constituinte originário estabelece um tipo de estrutura para a racionalidade do Estado, sobretudo o Estado social, na questão da educação. Então é uma PEC que ela nasce muito mais com o objetivo de pautar um debate em nível político e em ano eleitoral, do que necessariamente fazer um projeto de emenda sério que propõe alguma alteração séria que possa ser, de fato, verificado na estrutura do Estado. Do ponto de vista institucional, João, isso tem fundamento? Veja só, Lucas, quando a gente coloca essa situação, né, do direito adquirido, né, bem resumidamente, sem entrar na polêmica do Instituto, que é extremamente complexo, a gente está falando de tentar causar uma chamada segurança jurídica. Faça só o seguinte raciocínio. Se é uma proposta boa, né, essa PEC 206 de 2019, que está sendo reintroduzida agora recentemente, no ano de 2022, se ela é uma proposta boa, por que ela não atinge a toda a totalidade do público? Porque aqui eu tenho que dividir quem terá ou quem não terá obrigação em relação a essa emenda constitucional. Então você já tem uma quebra da perspectiva de tudo aquilo que é interessante ou que seja promissor. A gente passou nessa perspectiva política que o professor Jamiro traz, dessas propostas, às vezes mirabolantes, né, tiradas como se fosse de uma cartola, ou a moeda da vez, sem ter minimamente uma estrutura jurídica e política suficiente que se sustente, né, do ponto de vista meramente técnico. Nessa situação ela é inviável, é insuportável, né, do ponto de vista de controle de constitucionalidade, da gente estar discutindo uma garantia de direito fundamental e uma alteração fundante da Constituição Federal de 1988. Então, a gente está falando de um instituto que está lá no artigo 206, né, do direito livre, gratuito, ao ensino público, né, no Estado brasileiro, e que ele está sendo desmantelado, em promessa de quê? De conseguir custear o próprio ensino público e gratuito, que será para alguns, e não para a totalidade, o que se torna inviável também do ponto de vista jurídico, né, na perspectiva constitucional. Obrigado, João. Chegamos ao fim de mais um bloco do Ponto a Ponto. Voltamos já. Abrimos o bloco final do Ponto a Ponto, trazendo um resumo do que aconteceu até agora. No bloco inicial, trouxemos a relação do Estado com a legislação e se é possível e legal a implementação da proposta da PEC. No segundo bloco, o tema foi voltado para a comparação entre o modelo de universidade brasileira e os modelos internacionais, além de alternativas para a taxação, para subsídio dessa cobrança. E agora vamos direto com a Paloma, que trouxe a participação dos alunos do FCA para o nosso debate. É contigo, Paloma. Se o assunto é cobrança de mensalidade de universidade pública, nós precisamos falar com os principais afetados pelo problema, os estudantes. Nós estamos aqui na UFCA, Universidade Federal do Cariri, para saber qual a opinião, receio, dúvidas que os estudantes têm a respeito do tema. Então, o que você pensa, qual a sua opinião sobre a implementação de mensalidade em universidades públicas? Eu acredito que é um ato totalmente negativo, né? Tratar os estudantes das universidades públicas como cliente vai contra os princípios da Constituição brasileira, né, de 1988, onde diz que a educação tem que ser pública, gratuita e de qualidade, né? E cobrar taxa, cobrar mensalidade vai totalmente contra isso. O que você acha sobre a implementação de mensalidade em universidades públicas? Eu acho que é a tentativa do governo de elitizar a faculdade federal e gradualmente privatizar o ensino público.
como ficaria a sua atual situação se, além das despesas que você tem com transporte, com moradia, com alimentação, ter que custear também o valor da universidade? Olha, essa pergunta me faz lembrar quando eu realmente tive o acesso, né, à universidade de forma através do Enem, né? E eu lembro que um dos primeiros vestibulares que eu passei era numa universidade particular e eu tinha que pagar uma matrícula absurda e eu fiquei muito triste porque eu não tinha esse dinheiro, né? Sou filho da roça, meus pais são natural, né, de sítio e isso dificultaria de uma forma drástica porque a minha renda que eu ganho hoje é também para ajudar em casa, né? Não somente no meu sustento, mas também para ajudar também os meus pais. E isso aí já eu teria que descobrir o santo para cobrir o outro, né? Então ficaria um grande enigma. Será que eu conseguiria continuar? Será que eu conseguiria terminar realmente a minha faculdade com essas taxas que seriam cobradas, além das despesas que a gente já tem hoje com aluguel, né, com internet, com combustível, então com transporte público mesmo. Enfim, são coisas que acabam dificultando a vida do jovem, do estudante e trazendo mais dificuldade financeira para a nossa vida. Obrigado, Paloma. João e Djamiro, como vocês avaliam essas falas dentro da discussão? Então é extremamente impactante, né, que nos dias de hoje, no século XXI, em que a gente tem consolidado o que seria uma democracia, em tese um Estado democrático de direito, que ainda sobrevive no Brasil, nos tempos de hoje, a gente está discutindo sobre um jargão que é posto da universidade, pública, gratuita, de qualidade e socialmente referendada. Então esse tipo de situação, né, que é trazida, ela é extremamente degradante, né, no sentido de limitar o acesso à universidade, limitar a permanência na universidade e limitar a continuidade nos processos de produção de conhecimento, seja em nível de graduação ou pós-graduação. E um debate que a gente traz em relação a essa PEC, né, a PEC 206, de 2019, resgatada por ano de 2022, quando ela diz que busca, né, incessantemente trabalhar o sentido de que aquele que tem condições de fazer o pagamento fará. Então, só paga quem tem condições. Essa condição que é posta, ela na verdade não está bem estabelecida, é extremamente subjetiva. Então, você vai compor por comissões específicas da universidade e vai ter uma definição do Ministério da Educação para ter um corte nessa cobrança de mensalidade. Ou seja, a classe média, né, que é a grande maioria, como nós vimos esses dados da Andifes, publicados no ano de 2019, que demonstram o que é o perfil do estudante no ensino superior, né? E eu sou categórico em afirmar, no Brasil, nós não temos estudantes, temos trabalhadores que estudam, porque é uma luta à permanência, à entrada e à continuidade dessa garantia fundamental que é o direito à educação. Bem, vendo os alunos falarem e colocando, acho que a primeira coisa que a gente precisa entender é que o Estado não é uma bodega, desculpe o termo. Não tem possibilidade de pensar em lucro ou pensar em não ter prejuízo. Não estamos falando de gasto com educação. Saúde não é gasto, educação não é gasto. Isso é investimento de um projeto de nação. Se eu for pensar como investimento de projeto de nação, eu não tenho que pensar em como eu vou custear isso dentro do próprio serviço. Se eu não posso fazer o custear de estudante para a universidade, não posso custear o doente para o SUS. Não posso porque é um projeto de nação. Então esse é o ponto essencial. E é, de fato, o começo de um movimento de privatização, porque assim foi, desde o Manifesto pela Nova Educação em 1932, passando pela Carta 34, passando pela de 46, sempre o movimento de começar a algo que era acesso a todos no Estado e começar a ser só acesso aos vulneráveis, é o caminho de abertura para a privatização que foi bem colocada pela aluna, inclusive. Então, acho que esse é o principal ponto. O Estado, ao propor políticas públicas, ele não pensa com raciocínio mercadológico ou com raciocínio de que é uma bodega que está gerindo e precisa ter lucro. Não é esse o processo. Precisa ser um projeto de nação. E quando o João traz a possibilidade real de trabalhadores que estudam, é muito grave. Ao passo que a gente discute, por exemplo, o curso de Direito, que nos Estados Unidos é uma pós-graduação, e as pessoas ficam em tempo integral estudando isso, no Brasil é um curso que as pessoas vão estudar à noite, né? Uma disciplina, um curso, e depois disso tentar sair do seu antigo trabalho, sua antiga estrutura, para desse diploma utilizar como uma forma de galgar espaços. E acaba não oferecendo também, porque o processo é muito mais drástico e degradante para o trabalhador que estuda, porque está em jogo muito uma série de coisas. E aí deixar bem claro, como foi colocado pelo outro colega, a questão da
aluguel, da alimentação e da internet, porque a internet é, nesse tempo, nesse espaço, algo essencial para que as pessoas se comuniquem, se estruturem e estudem, por exemplo. Então é importante entender como é grave. Verdade, recentemente nós tivemos um período de pandemia, né, no qual, para ter acesso a sequer um ensino que teoricamente era garantido, nós tínhamos que ter acesso à internet. Um ponto que eu acho muito válido ressaltar é a questão de que, desde 2019, essa PEC, lutam para que ela seja aprovada. Desde 2019, esse debate está colocado e tem sido colocado de uma forma bastante recorrente. Ou seja, a gente pode esperar que esse debate seja levantado novamente nos próximos anos? Olha, ela é uma proposta de 19, portanto, dentro dessa atual 56ª legislatura, então ela foi debatida, mas a CCJ acabou por enterrá-la, né? Então, após o processo eleitoral 2022, a posse de um novo parlamento, para a 57ª legislatura, ele poderá ser novamente proposto. Mas eu entendo que, basicamente, essa estrutura de proposta é muito mais para causar polêmica e entender como que a sociedade está instrumentalizada para perceber qual é o próximo passo a dar politicamente, tá? Primeiro fala em balbúrdia, depois fala em plantar maconha na universidade e depois fala em privatizá-la. Então é um ataque que nós estamos vendo agora na Petrobras, é a mesma coisa, né? Coloque má fama, o senso comum vai acatar como má fama e aceita a privatização. Então é um processo que é muito recorrente na nossa história recente do Brasil. João, essa é a tua visão também? Sim, e eu complemento no seguinte sentido: esse desmonte da universidade e do ensino propriamente dito, ele não surge do dia para a noite. Quando você faz a pergunta, olha, ela vem lá de 2019, o professor Djamil explicou que tecnicamente ela não seria mais viável, né, nessa atual legislatura, a próxima inicia daqui a 6 meses, basicamente, né, no ano de 2023, a gente espera que melhore a situação, ou pelo menos não piore, do ponto de vista do que já está. Mas isso é um combo, na verdade, de desmantelamento do processo de ensino e aprendizagem no Estado brasileiro. Quando a gente fala da universidade, especificamente da PEC 206, a gente tem que lembrar do que é a desestruturação do novo ensino médio, do que é a racionalidade, ou a falta dela, na verdade, em relação à formação de ensino básico e tecnológico no Estado brasileiro. E quando a gente volta com o argumento na PEC 206, que é para garantir o acesso dos estudantes mais carentes, a gente tem que ressuscitar, ampliar e radicalizar o sentido de cotas dentro da universidade. Né? A lei de cotas completou 10 anos, agora nesse ano, deveria ter sido revisada, felizmente não será, diante desse congresso que nós temos, né, extremamente conservador, ou seja, seria um retrocesso, a análise feita por essa legislatura que nós temos atualmente, e do ponto de vista de entrar pessoas e o povo necessariamente na universidade, é um avanço. Então hoje a universidade tem cor, tem cara, tem diversidade de gênero, de religião, de identidade. Então, esse sentido que a gente traz na perspectiva do que essa criticidade é o projeto de emenda à Constituição 206 de 2019, Lucas. Esse foi o Ponto a Ponto. Queremos agradecer a presença dos professores Djamil Acipreste, da URCA, e João Adolfo, da UFCA, para debater esse tema. E principalmente a você que nos acompanhou até aqui. Até a próxima.